Então, primeiro agradecer ao Instituto Moura Salles, a todas as pessoas que estão aqui, da equipe, e são vários nomes, né? Então, Renata, João, conheci aqui na casa, André está aqui conosco, a Bia que estava no processo, e toda a equipe que está aqui construindo, Matheus também que está conosco aqui gravando, e o coletivo Vilanismo, que é um coletivo com muita potência, né? Tem feito muitas coisas incríveis. Eu fiz uma apresentação, que eu vou seguir esses 20 minutos então, agora são, né, 2h19 aqui no meu relógio, vou até 2h49, né? Então, coloquei uma pergunta inicial, uma questão, os afetos no contexto do patriarcado e do racismo. Eu estou muito interessado nos afetos, então o que me interessa, né? Qual é o meu investimento intelectual que eu tenho feito com mais intensidade hoje? É tentar compreender que a gente vive numa atmosfera de afetos, somos seres afetivos, e, em última instância, é esse design de afetos que determina como as relações se organizam ou se desorganizam. E o patriarcado e o racismo, especialmente nas masculinidades negras, tem feito vários estragos, obviamente. Pode avançar um pouquinho? Vou fazer um sinalzinho aqui, André, enquanto... Pode... É o título, pode dar um... vou começar aqui rapidinho, fazer uma passagem por aqui. Eu estou partindo de um pressuposto básico, compreendendo um pouco alguns estudos neurocientíficos, tem vários campos na neurociência, mas tem um padrão mais ou menos clássico, muito frequente, que nós temos 5 afetos primitivos, 5 emoções básicas: alegria, tristeza, medo, nojo e raiva. Isso aparece num filme de animação, um filme que foi o Divertidamente, e nesse filme uma menina na puberdade, e ela está lidando com esses afetos, lidando com essas emoções, tudo bem? Então, estou muito interessado em pensar por aí, que as emoções que nós temos básicas, elas dão respostas neurofisiológicas para a gente. Então, o medo, por exemplo, isso acho que todo mundo está cansado de viver, já viveu alguma vez, né? Frio na barriga, porque o sangue diminui nessa região, o sangue vai para as extremidades, para a gente poder lutar, ou fugir, ou, eventualmente, a gente paralisa. Então, cada afeto produz alguns comportamentos. E a sociedade é um circuito de afetos. Pode avançar um pouquinho? Nesse circuito de afetos, isso é uma termografia. A gente tem reações no nosso corpo conforme o afeto que nos atravessa, tudo bem? Então, isso é como, que regiões a gente fica mais ativo, né? Que parte do nosso sistema nervoso está mais ativa quando a gente tem alguns tipos de sentimentos. Então, a inveja, orgulho, vergonha, depressão, amor, como a gente fica. E cada tom, cada cor, ele vai indicando um tipo de atividade, mais harmônica ou menos harmônica, mais organizado ou menos organizado. E o que acontece no contexto patriarcal, no contexto do racismo? O contexto patriarcal e do racismo tem um sequestro amidalar. A amígdala, no nosso cérebro, ela é responsável pelo medo e pela raiva também. Então, sequestro amidalar significa que as pessoas funcionam mais com medo e com a raiva. Quando as pessoas funcionam mais com medo e com a raiva, elas tendem a estar mais hipervigilantes, mais batimento cardíaco, e a relação, a maneira como esse pensamento se organiza, ele é expresso em maneiras da gente organizar o mundo. Então, o patriarcado e o racismo, eles articulados, eles produziram algo que é aquilo que é fundamental na constituição da masculinidade no mundo ocidental por conta do patriarcado. Que é aquela pergunta que todo mundo sabe responder um pouco, é por que os homens sentem em relação às mulheres no contexto do patriarcado? Os homens sentem medo das mulheres. E nesse contexto, a única forma de lidar com medo é o exercício do controle. E isso, quando tem a ver com racismo, isso se amplifica. Por quê? O que a branquitude sente em relação à negritude? Medo. Então, o medo se dá com o exercício da força. Então, diante do medo, nessa combinação entre patriarcado e racismo, a gente vai ter, então, uma estrutura onde a branquitude e masculinidade, elas se organizam num exercício constante de domínio, necessidade de dominância. E a socialização masculina, ela passa menos por brinquedos afetivos. E num contexto racista, o que vai acontecer? Uma hipersexualização dos homens negros. Isso vai estar em jogo, das mulheres também.
E esse passa a ser o lugar. E aí tem um fenômeno que é o narcisismo, que tem relação direta com uma projeção de tudo que é defeituoso no outro e uma hipervalorização de si, uma necessidade de ser centro gravitacional do universo, e nesse lugar a gente vai criar isso que vai ser chamado de um pacto narcísico da branquitude, que é aquilo que a Cida Bento vai dizer, que está um pouco com o Fanon também. O Fanon está pensando sobre isso também, né? O Achille Mbembe pensa sobre isso também. Então, essa negatividade que se projeta no outro, ela vai criar inúmeras dificuldades de lidar com a humanidade do outro. Isso, na história do Brasil, se organiza do ponto de vista historiográfico, a gente localiza isso em vários momentos, e tem um livro bem legal para falar sobre isso, que é Onda Negra, Medo Branco, da Célia Azevedo Martins, da Célia Azevedo Marinho, em que ela vai apresentar como esse imaginário de projeção narcísica da branquitude e da masculinidade branca também vai organizar e vai se lançar sobre os homens negros. Então, o homem negro passa a ser esse lugar vilão, catalisa essa vilania. O que está em jogo é aqueles que estão atacando estão num sentimento crônico de medo, e esse medo crônico, ele articulado com a raiva, ele vai projetar aparelhos, dispositivos de tentativa de controle e imputação de culpa naquele que é a projeção daquele meu imaginário negativo sobre mim mesmo que eu não aceito. Isso tem a ver com a branquitude e masculinidade. Então, considerando que a sociedade é um circuito de afetos, o afeto vai ser trocado, vai ser fundamental, o afeto do medo vai ser projetado ali. E nessa projeção, a masculinidade hegemônica, ela está em torno de um imaginário ou de uma subjetividade, o que eu chamo aqui de subjetividade, modos de pensar, sentir e desejar. Esses modos de pensar, sentir e desejar, eles estão, do ponto de vista da socialização masculina, na socialização padrão masculina, e aí isso atinge nós homens negros também, os homens têm que ser impenetráveis. As fantasias heróicas masculinas são de impenetrabilidade. Os homens são a prova de bala, a prova de tudo. Os homens são aqueles, por exemplo, esse personagem aqui, né, herói, o Incrível Hulk, uma maneira de interpretação do Incrível Hulk, muito ligeira, uma semiótica rápida, é que ele fica verde, verde é um signo de clorofila, de natureza, né? A verdadeira natureza dele é ativada quando ele é irritado, quando ele é frustrado. Como ele fica? Ele fica indomável e quebra tudo. Isso é um imaginário de masculinidade que está atravessando as relações, que atravessa o nosso imaginário. O homem tem que ser muito forte, o homem tem que ser muito poderoso, né? Então, tanto que na relação erótica, ela fica subsumida às relações de guerra. As metáforas de guerra, elas cabem muito bem nesse contexto erótico de masculinidades que são marcadas pelo patriarcado e pelo racismo. O homem conquistador e dominador. A palavra conquista, ela é usada em muitos contextos variados, mas um dos contextos originais é conquista territorial, é ocupação de um território, é controle e domínio, não é compartilhamento. E o compartilhamento faz muito mais sentido para uma relação afetiva. Então, é outro marco. Estou passando aqui o que eu falei antes, né? O sequestro da amígdala que eu falei, porque quando ela está vibrando muito tempo, ela está no modo de sobrevivência. No modo de sobrevivência, o outro é o vilão. Vilanismo tem muito a ver com isso, né? Então, conversando já com o coletivo, o outro é o vilão, e eu tenho que murar minha cidade para me proteger do ataque estrangeiro. Porque um dos medos fundamentais desse estrangeiro é que, considerando essa combinação entre patriarcado e propriedade privada, e cis-heteronormatividade, é que ele possa dominar os corpos das mulheres do meu clã, do meu grupo, e possa também me subjugar. Então tem que estar em alerta contínuo, hipervigilância.
Eu estou o tempo inteiro medindo se eu vou ser atacado ou não. Então, estou nessa situação automática, instintiva, de o tempo inteiro em embate. Isso aumenta o batimento cardíaco, pressão arterial, isso deixa muito mais tenso, continuamente tenso. Aí tem um dado, estou falando de masculinidades negras, tá? Mas ela está muito atravessada pelo patriarcado e racismo. Os relatórios da FBI dos últimos anos, eles mostram que ataques em massa foram protagonizados majoritariamente por homens brancos, jovens, que diante de cenários de frustração, por conta da socialização, resolvem as suas angústias a partir do uso da sua força de indignação contra o outro que se transforma, né, a partir do seu imaginário, naquele responsável pela sua dor. E a única forma de calar essa dor é um tipo de compulsão ejaculatória que fica transportada no exercício da arma de fogo. Eu tenho que acabar com os outros que me ameaçam. E aí eu tenho que ser muito forte. Então eu trouxe aqui um trecho de um relatório da FBI que mostrou que assassinatos múltiplos têm como autoria pessoas do sexo masculino, que estão em situação de violência. Então tem uma atmosfera afetiva que socializa e comunica para os homens negros, nesse contexto patriarcal, racista, classista, que a forma de se colocar no mundo tem a ver com impor medo, porque medo aumenta o respeito. Então, em busca do respeito, colocar medo é muito importante. Eu estou numa guerra constante, um estado de guerra permanente, onde o outro me ameaça, é necessário que eu coloque medo. E muitas vezes, por conta dessa socialização, a maneira de fazer isso é atacando o outro. Me defendo como? Melhor defesa é o ataque. Vamos atacar. Pode avançar, por favor. E aí vem essa ideia do Mbembe, num texto Brutalismo, em que ele traz algo que eu acho um texto muito bom, eu gosto muito desse livro, de 2020, que ele está falando patriarcado e colonialidade fazem parte da mesma trama. O patriarcado mantém uma relação constitutiva com a economia da ejaculação. Isso está num texto que eu comentei isso antes com vocês, né? Tem a ver com o quê? Tem a ver com uma relação com falo, uma relação erótica com sexo, com pênis. O pênis se torna arma de guerra. O pênis se torna uma arma onde a agressividade, que é natural da nossa condição humana, se transforma em violência. Agressividade, quando submete o outro para além dos limites do meu desejo, só para minha proteção, ela se torna um exercício de domínio. E tem a ver com a violência. E essa economia ejaculatória que o Mbembe fala tem muito a ver com a misoginia na relação erótica com o nosso próprio corpo e com o corpo das mulheres. Então, a atenção básica de saúde masculina, negra, é menor. Homens se cuidam menos estatisticamente. Isso tem a ver com uma impenetrabilidade, uma força incrível, ser muito forte, né? Ser impenetrável, ser de aço, ser de ferro. Isso tem um choque completo com culturas tradicionais africanas, onde não tinha um corpo padrão, onde não existia um corpo que encarnasse essa corporeidade fundamental, necessária, que fosse digna de afeto. Todas as corporeidades têm direito ao afeto. Tinham direito ao afeto. Isso faz uma diferença. Só que nesse contexto do patriarcado racista e classista, é necessário, então, que os homens sejam muito fortes. E essa força só se coloca quando você aumenta a sua extensão de domínio territorial. Isso vai criar uma relação de tensão contínua, de tensão constante entre outros homens e com as mulheres, com todas as pessoas, né? Pessoas binárias, não binárias, vai ter uma tensão. A masculinidade hegemônica, ela é socializada. A biografia dos meninos, dos garotos negros, é uma biografia de chorar pouco, de se associar mais a instrumentos de guerra, de muita firmeza e resiliência, de pouco tempo para pausa e descanso, né? Então, você consegue, você resiste, você pode conseguir. Então, tem pouco tempo de descanso.
pouco tempo de cuidado para descansar. Isso vai criando problemas estruturais, mas tem a ver com uma projeção. O que eu quero dizer com masculinidades negras? Não podemos pensar em masculinidades negras sem falar de patriarcado, de racismo, sem falar de uma sociedade capitalista, sem falar das tensões de classe, raça e gênero que estão colocadas, que estão postas nessas relações. Não se trata de um sujeito que se condiciona por si mesmo, mas um conjunto de relações de força que vão produzindo um modo de pensar, sentir e desejar, que ele fica estereotipado, estigmatizado como o protótipo fundamental da violência, né? Tem narrativas fílmicas sobre isso, né? O nascimento de uma nação, o surgimento de uma nação, né? Estou aqui parafraseando o nome de um filme que muitos devem conhecer, estadunidense, e que tem esse lugar do homem negro, é esse vilão ali colocado, é o vilão preferencial, é fácil de identificar. Então tem uma desumanização fundamental. Esses processos todos, eles têm que ser desumanizantes, zoomorfizadores. Tanto que os xingamentos e ofensas raciais, ofensas misóginas, ofensas homofóbicas, lesbofóbicas, todas elas desumanizam, coisificam. As nomenclaturas são animais, coisas. Isso é uma forma de deslocar do lugar da humanidade e de não compreender justamente que a gente está numa rede afetiva. E aí, obviamente, uma das hipóteses é, se a gente não consegue organizar essa rede de afetos, fica muito destrutivo para todo mundo. Pode avançar um pouquinho? Estou caminhando aqui. Considerações parciais. Botei um Sidney Amaral, que eu sei que vocês conversam com o Sidney Amaral pra caramba. Botei aqui uma... né? Então, acho que tem muito a ver. Heróis ou vilões? E aí, eu já abro para o vilanismo. O vilanismo provoca e coloca muito bem, né? O nome do coletivo é muito importante por isso. Porque, obviamente, que não estamos a falar de heróis nem de vilões, mas tem um deslocamento quando o vilanismo, né, traz o nome. Eu acho que conversei com o Ramo algumas vezes, com mais gente do grupo, tem um deslocamento que é para dizer, o vilanismo, quem é o vilão? O vilão é um outro. Que outro é esse? E tem aqui uma produção de um outro desse outro que está aqui colocado, de um outro que se permite estabelecer redes de afetos possíveis. Redes de afetos possíveis não significa que a gente tem emoções negativas e emoções positivas, mas significa que a gente é capaz de organizar essas emoções de um modo confortável, mais harmônico. A palavra axé, no Urubá, quer dizer energia vital, mas tem a ver com estarmos emocionalmente equilibrados, ou seja, fazer um bom uso da nossa raiva. A raiva é uma emoção importante. Um bom uso da nossa indignação. A raiva, por exemplo, é uma emoção que ela dá limite daquilo que me conforta ou desconforta. O nojo é uma emoção importante, que ela diz, tem algo estragado, então eu posso recusar. Eu me aproximo ou me afasto, me componho ou não componho, conforme as possibilidades de potencialização da minha vida, da relação com o outro também. E isso, o vilanismo, de alguma forma, está colocado. Então, falar em masculinidades negras é necessário desmistificar os contornos, a mitologização que o patriarcado racista, né, neoliberal, tem colocado sobre os homens negros. Essa multiplicidade de homens negros, sobre nós. Né? Esse lugar do vilão, no sentido deturpado do termo. Vilão era que era de uma outra vila, quem vem de outro lugar. E nesse sentido, o vilanismo, ele abre muito bem, porque viemos de outro lugar, né? A gente chegou aqui um pouco sem querer. Então, viemos de outro lugar. Nesse ponto, o vilanismo está dizendo que é isso. A gente veio de outro lugar, porém, a gente veio de outro lugar para recriar esse lugar, para criar outros mundos possíveis aqui onde nós estamos. E nesse sentido,
A arte é uma possibilidade de conversa com isso. E nesse sentido, eu acho que o Instituto Moreira Salles, essa parceria, esse espaço da Funarte, um evento como esse, é para a gente conversar com as pessoas que estão nos assistindo, para a gente conversar entre nós das potências que temos quando nós enfrentamos esses estereótipos e estigmas e a gente propõe um olhar para a humanidade dos outros, para a nossa humanidade. Isso também para as pessoas brancas, mulheres negras, mulheres brancas, homens brancos, pessoas asiáticas, indígenas, população em geral, como a gente olha de uma outra maneira e tem uma abertura para olhar o outro sem esse estereótipo dos dispositivos que o patriarcado racista constituiu e construiu sobre nós. E, dito isso, né, vilões ou heróis, nem vilões nem heróis, mas vilões no sentido original da palavra, que viemos de outra vila, e caminho para o final, cumprindo aqui o tempo, caminho aqui agradecendo, deixando aqui meus contatos e dizendo o seguinte: é necessário, e aí como questão final, respondendo se vilões ou heróis, é importante não separar o poder da potência. Eu já tenho dito isso outras vezes, mas a potência, que é essa condição humana de expansão da nossa vida, de expansão vital, não separá-la daquilo que é a realização das relações no mundo, das relações de poder no mundo. E aí o poder, que é um sistema, não é uma coisa que nós possuímos, mas é um sistema que nos atravessa, é fazer com que o poder seja alguma coisa potente. O que significa isso? Que o poder não se volte contra a vida. O problema das relações do patriarcado, do racismo, é que o poder se volta contra a vida o tempo inteiro. E o que a gente quer fazer aqui é talvez que o poder não se volte, mas que o poder possa ser uma canção do espírito, como disse o bom Fusomé, uma canção do espírito, para que nós possamos cantar em consonância o mistério da vida. Obrigado.